Olá, tudo bem contigo? Neste vídeo falaremos sobre como traçar metas alcançáveis na corrida de rua. Estamos nos aproximando ao final de um novo ano e com ele surgem aquelas metas sobre corrida, sobre mudança de hábito, sobre leituras, enfim. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre metas alcançáveis na corrida de rua. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Lívia Slaviero, sou treinadora de corrida aqui de Porto Alegre, então região sul do nosso Brasil. Sou formada desde 2014 em licenciatura e bacharel e tenho pós-graduação em treinamento funcional e corrida de rua. A corrida sempre fez parte da minha vida, mais precisamente nos últimos 16 anos que eu trabalho diretamente com corrida de rua. Para a gente começar o nosso vídeo, a gente precisa pensar o que são metas alcançáveis. Metas alcançáveis são metas realistas que a gente pode usar para a gente se manter motivados ou motivadas. Como que elas vão nos ajudar na nossa progressão gradual e evitar que a gente se sinta desanimado? Porque muitas vezes acontece. O que a gente precisa daquela motivação, ela não vai estar conosco todos os dias. Então a gente precisa da disciplina para que a gente consiga completar as nossas metas. Para a gente estabelecer as nossas metas, a gente precisa, nesse momento que a gente está, saber o nosso ponto de partida. Então, por exemplo, eu quero chegar em São Paulo, eu estou em Porto Alegre. Como que eu vou chegar lá? Existem diferentes formas. Trazendo esse exemplo que eu dei para a corrida de rua, a gente precisa saber como está o nosso condicionamento físico atual. Lívia, meu condicionamento físico está ruim. Meu condicionamento físico está mais ou menos. Meu condicionamento físico está 10. Então, para a gente saber o nosso condicionamento, como está a nossa saúde, a gente tem diferentes maneiras. A gente pode fazer um teste de Cooper, que é um teste de 12 minutos. A gente pode fazer um teste de 3.000 metros, tu já é um corredor com um pouco mais de experiência. Você pode fazer 1 quilômetro de corrida, caminhada, ou da maneira mais rápida que você conseguir e anotar o tempo, para que a gente consiga estabelecer quais serão as nossas metas no próximo ano. Por exemplo, se você não faz nada de atividade física, uma meta realista, uma meta alcançável, será correr 5 quilômetros numa janela de 6 meses. Se você fizer de forma individual, ou seja, sem acompanhamento, dentro de 6 meses você estará alcançando a distância de 5 quilômetros. Por que um tempo é um tempo um pouco maior? Porque às vezes, quando a gente faz uma atividade física sem orientação, a gente não sabe, de que forma trabalhar com as progressões, quando é que a gente tem que treinar, quando é que a gente tem que descansar, como é que a gente faz. E nós, profissionais de educação física, a gente tem a experiência, a maioria de nós, teoria e prática, então a gente encurta esse caminho. No meu caso, como eu trabalho com iniciação à corrida de rua, eu fundei um projeto onde eu ensino as pessoas a saírem do zero e ao chegarem aos 5 quilômetros dentro de 60 dias. Mas esse assunto para outro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre metas alcançáveis. Então, se você está começando a correr, 5 quilômetros em 6 meses é uma meta ok de ser alcançada. Se você está no lugar onde você está aí me assistindo, ou seja, no sofá, na cadeira, no seu trabalho, e você tem o sonho de correr uma maratona, que são 42 quilômetros. Se você não corre nada hoje e você traçar uma meta de correr 42 quilômetros em 6 meses, ela é uma meta possível, mas muito provavelmente neste processo de aumentar o volume você irá se lesionar. Então ela é uma meta que talvez ela não seja alcançável, porque no meio do caminho a probabilidade de você se lesionar é muito grande. Então, quando a gente vai pensar em metas realistas, são metas que elas se encaixam na nossa rotina, principalmente. Então, estamos falando em iniciação à corrida, tá? Se você não corre nada, 5 quilômetros em 6 meses é ok. Então, pensando que estamos em dezembro, de janeiro a junho, você treinará para correr os 5 quilômetros. De junho a dezembro, você treinará para subir essa distância e chegar em 10 quilômetros lá no final do ano. Então, 31 de dezembro de 2024, você estará correndo os 10 quilômetros, desde que você faça um processo de forma lenta e gradual. Então, você vá subindo
o seu volume de forma lenta e gradual, para que você não tenha uma lesão no meio do caminho. Então, quando a gente vai estabelecer uma meta, a gente precisa pensar, tá, ok, eu quero correr 5 km em 60 dias, ou em 180 dias, se você fizer de forma desorientada, né, sem orientação de um profissional. Como que eu vou fazer? Você precisa estabelecer os dias da semana. Então, eu sugiro que você inclua na sua rotina, no primeiro mês, então no mês de janeiro, 2 dias de treino. Ah, Lívia, mas tem 7 dias na semana, eu vou correr só 2 dias? Deixa eu te contar uma coisa. É muito normal as pessoas elas quererem fazer atividade física todo dia. Então, quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente quer mudar rápido. Então, se tu colocar uma meta de correr 7 dias por semana, a probabilidade de tu não conseguir cumprir os 7 é muito grande. Mas agora, se tu colocar uma meta de 2 dias por semana, numa janela de 7 dias, se algum dia acontecer algum imprevisto, tu não puder fazer o teu treino, tu tem mais quantos dias para recuperar? Vários. Então a gente precisa, num primeiro momento, criar o hábito de fazer alguma atividade física, incluir aquele hábito, abraçar aquele hábito. Então, no mês de janeiro, pega papel e caneta e anota aí comigo. No mês de janeiro eu vou fazer 2 dias de treino, terças e quintas. Encaixou na tua rotina? Ficou bom? Em fevereiro a gente aumenta. Qual é o horário que você vai fazer o seu treino? Então, tudo a gente precisa pensar. O melhor horário para fazer exercício físico, via de regra, é de manhã cedo. Por quê? Porque a gente produz os nossos amiguinhos do bem, produzimos os hormônios do bem. Então, quando a gente faz exercício físico de manhã cedo, a nossa produtividade ela aumenta ao longo do dia. Por exemplo, se a rotina de trabalho te permite começar a trabalhar às 8 da manhã, por que não acordar às 5h30, tomar um café, fazer um desjejum, fazer os teus 30, 40 minutos de atividade física? São 2 vezes por semana. Chega em casa, toma um banho, vai trabalhar. Tenho certeza que tu vai chegar no teu trabalho com uma outra energia. Tu vai chegar assim, energizado no trabalho. Então, primeiro, já vimos que a gente precisa ter metas alcançáveis, então 2 vezes por semana. Já vimos que a gente precisa definir um horário. Anota o teu treino na tua agenda, seja no aplicativo do celular, seja numa agenda física, e não abre mão. Aquele horário do teu treino, ele deve ser sagrado. Faça chuva ou faça sol, você precisa ter o hábito de fazer o exercício naquele horário. Por quê? Então, quando a gente deixa para depois, eu vou no horário que der, eu vou atender esse cliente, eu vou responder esse e-mail, eu vou só limpar minha casa e depois eu vou, escutem o que eu estou falando por experiência própria. Você não irá, tá? Então, anota aquele horário do teu treino na agenda e não abre mão daquele horário. Óbvio, somos adultos e imprevistos vão acontecer na tua vida, na minha, do fulano, ciclano. Mas a gente precisa ter disciplina. Se tu se comprometeu a realizar 2 dias de treino por semana, façam as contas comigo, tá? São 52 semanas no ano. Se tu fizer 2 dias de treino por semana, quantos dias de exercício físico tu fará no ano? 104 dias, pelo menos. É uma meta bem legal para um primeiro momento, tá? Então, para um primeiro ano, pensando em sairmos do sedentarismo. Então, tu vai fazer 2 dias de treino numa janela de 7. Tu consegue administrar esse tempo. Mais um passo que a gente precisa saber quando a gente vai estabelecer as nossas metas, tá? Ao final dos 6 meses, por exemplo, você poderá colocar uma prova para ver como você está. Então, se testar. Eu preciso fazer obrigatoriamente? Não, Lívia, mas como a gente está falando em metas e a gente precisa se manter motivados, motivadas, nada mais importante que a gente estabelecer uma meta, e a corrida nada mais é que uma meta, é uma forma de a gente ir lá e testar como foi o nosso treinamento. Então, tu pode fazer um ciclo, por exemplo, de 6 meses, de janeiro a junho. Chegou em junho, faz lá uma prova de 5 quilômetros. Testa para te ver como é que tu foi. Convida um amigo, porque isso vai fazer a diferença. No final do segundo semestre, então lá em dezembro de 2024, tu pode participar de uma prova de 10 quilômetros. Então, no primeiro semestre tu deu um passo, no segundo semestre tu deu outro passo. A nossa ideia é sempre
trabalhar as progressões. Então, quando o assunto são metas alcançáveis, se a gente corre só 5 quilômetros, chega um ponto que a gente não evolui mais. A gente entra num estado de platô. Então, por isso é importante a gente ter a orientação de um profissional e ter metas. Lívia, eu posso correr prova todo final de semana? Vou te dizer que não é necessário. A gente que tem mais experiência, que já corre há mais tempo, a gente não corre prova todo final de semana. Vocês estão vendo aqui um pouco das minhas medalhas, que são medalhas de 16 anos que eu participo de provas, tá? Eu tenho um pouco aqui e mais outras guardadas aqui nos meus armários. Mas eu não faço prova todo final de semana. Por quê? Porque quando a gente faz prova, a gente exige também um pouco mais do nosso corpo. Isso não é uma relação saudável com ele. Então, o que eu te dou de conselho? No primeiro semestre, faz uma prova ali no terceiro mês, né? Uma prova menor de 3 quilômetros, depois faz uma de 5, depois uma de 8, depois uma de 10 e fechou teu ano de exercício, ó, super legal. Outra coisa, quando a gente estabelece as nossas metas, é importante a gente ter um compromisso, ou com algo ou com alguém. O que seria o algo? Por exemplo, entrar num projeto. Um projeto que vocês têm prazo definido, vocês têm início e fim definido. Por exemplo, entrar num projeto do 0 aos 5 quilômetros em 60 dias, que é um dos meus projetos, que é o carro-chefe, o carro de entrada dos alunos na assessoria, é legal porque tu sabe onde é que tu tá nesse momento e tu sabe aonde tu vai estar dali a 60 dias, nessa janela de tempo. Então, quando a gente estabelece algo, fica muito mais fácil. Porque se a gente faz por conta própria, gente, fala aqui, reflete comigo. Dificilmente tu vai chegar no mesmo período, porque assim, eu estudo sobre isso há 16 anos. Eu já ajudei mais de 1000 pessoas a começarem a correr. Então, o que eu estou te falando aqui no vídeo é o que eu estudei e vi que dá certo. Depois de muito bater cabeça, muito errar, muito ver que não dava certo aquela metodologia, até chegar no formato que é hoje. Então, quando a gente se compromete com algo, é muito mais fácil. A gente encurta o caminho, digamos assim. Então, vamos dar outro exemplo. Eu adoro exemplos. Imagine que eu estou aqui em Porto Alegre e quero ir até São Paulo. Se eu vou de ônibus, eu vou chegar em São Paulo, mas eu vou demorar, né? Se eu ir de avião, eu vou chegar mais rápido, no mesmo lugar. 1h30, 2 horas eu já estou lá, correto? Então, quando a gente treina desorientado, sem orientação, a gente copia o treino do fulano, do ciclano, do beltrano, a gente vai daqui até São Paulo de avião. Quando a gente busca um profissional especializado, a gente busca a orientação de um profissional, a gente vai de avião, porque o profissional estudou para aquilo. Então, essa que é a importância de você pertencer a uma comunidade de corredores, uma assessoria esportiva, entrar num projeto. Outra coisa que é muito importante quando a gente quer ter uma meta é a gente dividir ela com alguém. Ah, eu vou correr um pouco, a pessoa um pouco? Não, significa compartilhar a tua história, contar a tua história, ouvir a tua história. Por isso que a chance de sucesso, quando a gente se insere numa comunidade, é muito maior do que quando a gente é um corredor solitário. A gente vai ter dias bons e dias ruins na nossa jornada. Não só na nossa jornada física, na nossa jornada profissional, no nosso empreendimento chamado matrimônio, como na nossa família, na educação dos nossos filhos. A gente vai ter dias bons e dias nem tão bons assim. Mas quando a gente divide a nossa história, a gente vê que as outras pessoas também estão passando por momentos muito parecidos com os nossos, ou às vezes pior, ou já passaram. Eu sempre digo uma coisa: não podemos julgar as batalhas dos outros, porque a gente não conhece o que passa lá atrás nos bastidores. Eu vou te contar uma história rapidinho de uma prova que eu participei em 2021. O nome da prova é Serra do Rio do Rastro Marathon. É uma maratona, são 42 quilômetros subindo a Serra do Rio do Rastro, que fica no estado de Santa Catarina. Ela é uma prova desafiadora, porque além de ser 42 quilômetros, elas são 42 quilômetros em curvas e subindo a serra. Depois, se vocês quiserem, procurem no Google Serra do Rio do Rastro e vocês vão ver aonde que nós chegamos. Nós terminamos a prova no mirante de Bom Jardim da Serra. Durante aquela prova, aqueles 42 quilômetros, no quilômetro 6, eu comecei a sentir uma dor no meu pé.
Antes de eu sair lá do local que eu estava hospedada, eu troquei a meia que eu estava no pé. E eu deixei a meia, uma costura ficou ali encostando na lateral do meu dedão. No quilômetro 6, eu parei e fui tirar o meu tênis para ver como é que tava. Quando eu vi, eu já estava com uma bolha no meu pé. E a minha decisão foi a seguinte: se eu tirar e tentar movimentar a meia de um lado para o outro, vai ficar pior. Eu vou assim até o final. Eu tinha mais 36 quilômetros subindo. E chegou um ponto que, para compensar, eu já estava pisando com o pé mais de lado, para preservar o dedão do meu pé. E eu enxergava sempre aquele rapaz, né? A gente vinha mais ou menos no mesmo ritmo. O rapaz com a cabeça raspada. E meu marido começou a conversar com esse rapaz, porque eu, quando eu estou concentrada, eu não gosto de olhar para o lado. Eu gosto de ficar cabeça baixa fazendo aquilo, lidando com os meus fantasminhas. Então eu estava lá correndo, né, concentrada, lidando, administrando a dor do meu pé, né, a dor que fez no meu dedo. E aquele rapaz estava lá, isso era domingo, sábado. O rapaz estava correndo para agradecer a saúde dele. Ele tinha feito a última sessão de quimioterapia, fazia muito pouco tempo. Então, naquele momento, eu desabei a chorar, porque eu pensei, eu estou aqui reclamando de uma simples bolha no meu pé. A minha vida não está em risco. Ele poderia ter morrido. Ele acabou de terminar o tratamento para o câncer. Então, é isso que eu falo. Eu comecei a chorar, eu desejei boa prova para ele. Chegamos um pouquinho a diferença. Eu cheguei, acho que, 2 minutos na frente. Mas aquilo me fez pensar sobre muitas coisas. A gente não pode julgar uma pessoa. E às vezes a gente acha que é só a nossa vida é difícil. E não é, a vida do outro também é. Então eu te contei essa história para que tu veja também a importância de se inserir numa comunidade. Contar histórias, ouvir histórias, dividir às vezes uma carona para uma prova, dividir hospedagem numa cidade, às vezes participar de uma corrida de revezamento. A gente tem várias possibilidades. Então, dentro das nossas metas alcançáveis, estabelecer, pertencer a uma comunidade vai ser muito importante para ti também. Outra estratégia que funciona muito para mim e para os meus alunos é a gente ter um planner. Num planner pode ser algo bem simples que tu faça assim com caneta, coloca ali, faz um calendário, então bota de segunda a domingo, faz as linhas, como se fosse um calendário e anota. Anota como foi o teu treino, anota como tu te sentiu, anota informações que serão valiosas. Então, por exemplo, hoje eu treinei no horário que eu venho treinando, foi um treino legal ou não foi um treino legal, comi uma coisa diferente ontem na janta, tomei uma taça de vinho. Então escreva, faça um mini diário, para que você possa visualizar o seu mês cheio. Então no final do mês, faça uma análise, olha lá e veja se o resultado que você obteve foi satisfatório ou não. Então eu faria da seguinte forma, anotaria lá no mês de janeiro todos os meus treinos, quando terminasse o mês, então dia 31 de janeiro, eu pegaria aquele planner e olharia. Se for preciso, recalcule a sua rota. Então para o mês de janeiro, se deu ok, 2 dias de treino por semana, eu incluiria um terceiro dia, então correria terça, quinta e sábado, incluindo no sábado um treino mais longo. E nesse treino mais longo, eu convidaria um amigo para participar comigo. Um amigo, meu companheiro, minha companheira, meu irmão, enfim, alguém. Para que você possa incentivar essa pessoa também. Então, se deu ok 2 vezes por semana, no próximo mês eu incluiria uma terceira vez por semana. Simples assim. Lívia, essas metas, talvez elas não se encaixem na minha vida. Talvez 3 vezes por semana é muito tempo. Uma vez é melhor que nada. Uma vez por semana, atividade física é melhor que nada. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente faça 300 minutos de atividade física por semana. As diretrizes mudaram após a pandemia. Então, se tu fizer 1 hora, já é melhor que não fazer nada. A gente precisa trabalhar dentro das nossas possibilidades.
a nossa vida, ela não é uma estrada reta. Então, talvez no momento que tu esteja me assistindo aqui, a tua vida, ela precisa de foco em outro aspecto, e não a saúde física, e tá tudo bem. Teve épocas da minha vida que eu estudava, fazia faculdade, fazia curso, fazia especialização, dava muitas aulas, trabalhava em empresa e fazia exercício físico porque eu estava dentro de uma academia, mas não me sobrava tempo para mais nada. Então eu sei que às vezes a vida é corrida. As nossas metas, elas devem servir para a gente ter um norte e não para a gente se sentir culpado ou culpada de não estar fazendo nada. O meu papel aqui no vídeo não é esse, é te mostrar como com um pouco de tempo que você tem e com as ferramentas certas, você consegue ter ótimos resultados. Falando nisso, eu vou aproveitar e te fazer um convite. Agora no mês de janeiro, na metade do mês, eu vou abrir as inscrições para a próxima turma do meu projeto, onde eu ensino a correr 5 quilômetros em 60 dias. Então é um projeto onde tu sabe aonde tu vai chegar e como tu vai chegar. A maneira como a gente vai chegar lá, tu deixa comigo que eu tenho certeza, te garanto que tu chegará lá. Para te participar, é só ir lá no link que vai estar disponível na bio ou aqui embaixo do vídeo mesmo, se eu conseguir colocar, onde vai ter o site para te inscrever e ficar por dentro de quando acontecerão as aulas, onde acontecerão. A gente vai fazer uma semana que eu chamei de o evento da virada de chave. Vai ser uma semana com 3 aulas onde eu vou te entregar bastante conteúdo para mudar a tua vida, porque eu quero fazer isso com a vida das pessoas. Tem um objetivo, tem uma meta para 2024 de fazer a mudança da vida de muitas pessoas. Eu espero que se tu está me assistindo, tu seja uma dessas pessoas que eu possa mudar a tua vida, te ajudar a chegar lá. Então foi um prazer enorme te ter aqui no vídeo. Se precisar de alguma ajuda, quiser alguma orientação, quiser que eu fale um pouco mais sobre algum assunto, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. Bons treinos, até mais!